Bom, hoje nós vamos falar sobre o déficit de carga horária com o novo PPC, tá? Que é esse novo projeto pedagógico que entrou em vigor em 2020. Bom, além disso, nós vamos verificar como que vocês podem, identificar esse déficit, se existe esse déficit realmente no histórico de cada um, e como suprir esse déficit, principalmente para quem tem esse semestre ou próximo ano para terminar o curso, tá. Então não pode ficar com esse déficit, não tem como concluir o curso com esse déficit, porque, vai ser barrado, porque tem que conseguir a carga horária mínima exigida pelo projeto pedagógico do curso. Então o que que é esse déficit de carga horária, tá? Será que eu tenho, será que eu não tenho? Então esse déficit ele ocorre quando tem uma mexida no projeto pedagógico com o aumento de carga horária, tá. E isso, no nosso curso ocorreu porque, houve mudança nas diretrizes curriculares nacionais, através de uma regulamentação de 2015, que o curso colocou em vigor em 2019 e depois teve uma alteração em 2020, mas a carga horária aumentou de 2.980 para 3.218 horas, tá. Quando a gente fez a mudança em 2019, a gente jogou essas 238 horas para o TCC. Mas aí, devido a sugestões internas do curso, a gente resolveu distribuir essa carga horária em disciplinas específicas do curso, tá. Por exemplo, álgebras, os cálculos, geometrias, tá. Então, esse aumento de carga horária, ele caiu em cima dessas disciplinas específicas. E o aluno que vai se formar agora, ele tem um déficit muito maior de carga horária, de diferença de carga horária, né, para quem entrou com 2.980 e tem que cumprir 3.218. Porque esse aluno que vai se formar agora, ele acabou fazendo disciplinas com carga horária menor, que eu vou mostrar no outro slide. Então, dentro da estrutura do curso, além dessas disciplinas específicas, nós temos aí as disciplinas pedagógicas, as de práticas de ensino, de estágio, de atividades complementares e as optativas, o que dá um total aí de 3.218 horas, tá. Eh, então quando a gente fez a alteração do projeto pedagógico para inserir essa carga horária que aumentou, a gente aumentou em algumas disciplinas, que são essas mostradas aqui no quadro, em laranja. Então, por exemplo, a disciplina de lógica, ela era lógica e conjuntos, era uma só, né, que dava um total de 68 horas, né, 34, 34, se a gente fosse separar, e passou a ser cada uma de 51 horas. Então aí, você tem uma diferença de 17 horas em cada uma delas. VGA, que era 68, passou a ser 102, geometria plana também de 68 para 102, então tem uma diferença de 34 horas. Trigonometria também, mesma coisa. Álgebra, álgebra 1 e álgebra 2 passaram de 85 para 102 cada uma, então aí tem uma diferença de 17 horas e assim por diante, tá. Então, no total, né, tem aí uma diferença de 238 horas, que é justamente, o aumento que foi feito por conta das novas diretrizes, tá. Então, o déficit de cada um de vocês, ele não fica explícito lá no histórico, tá. Tem que fazer um cálculo para você saber quanto que você precisa fazer a mais para poder atingir essas 3.218 horas, tá. E se vocês observarem, a maioria do aumento ocorreu nos 4 primeiros semestres, ou seja, nos 2 primeiros anos do curso. Então o aluno que está agora no oitavo semestre, ele já fez essas disciplinas aqui, possivelmente, com carga horária menor, tá. Então o aluno formando esse semestre, ele tem um déficit maior do que aquele aluno que entrou em 2019, por exemplo.
E aí precisa ser feito esse cálculo, porque, como eu disse, não consegue, terminar o curso sem não atingir as 3.218 horas, tá. Então como que a gente pode identificar esse déficit na prática? Basicamente, você tem que fazer um cálculo para identificar esse saldo, tá. Você precisa verificar qual a carga horária que você já cumpriu, quais são as disciplinas que você está cursando agora, que você está matriculado, e quais que falta você fazer nos próximos semestres. Se você é formando desse semestre, teoricamente você já está matriculado em todas as disciplinas que falta fazer, tá. E esse vai somar esses valores e vai subtrair de 3.200 horas, tá. Se esse saldo for positivo, né, você não tem déficit. Então, tá tudo ok. Agora, se esse saldo for negativo, você precisa correr atrás desse déficit. Então vamos especificar melhor, tá. Essas informações aqui, carga horária total cumprida, disciplinas que você está cursando agora ou as que falta você fazer, elas estão disponíveis em análise do histórico lá no Siscad. Tá no menu do aluno lá, essa informação que você pode obter, que a gente vai detalhar melhor no próximo slide. Tá, então como achar essas informações no Siscad? A carga horária total cumprida, ela fica normalmente no final do histórico do aluno, tá. E essa carga horária total cumprida, ela já inclui as obrigatórias e as optativas que você já fez. Quando eu digo já fez, é que foi aprovado, tá. Então, essas que você já foi aprovado, elas já ficam aí nesse total. As disciplinas que você está fazendo agora, no seu histórico, ela vai aparecer, como matriculado, né. Se você for analisar existe 2 formas de você analisar o seu histórico, né, que é na forma semestralizada e na forma de lista, tá. Essa forma semestralizada, para essa análise que a gente vai fazer agora, ela não é muito boa, porque, fica tudo misturado nos semestres. Se você largou alguma disciplina lá do primeiro semestre, você tem que olhar lá no primeiro semestre essa disciplina que falta fazer, tá. Então, ele organiza por cores, tá. Bom, aí a carga horária das disciplinas que você fará nos próximos semestres, aí você também, ela vai aparecer na cor rosa, nessa forma semestralizada, que aí você pode verificar, tá. Ele vai estar escrito não cursada ou, que reprovou por nota, reprovou por falta. Então, essa aqui é a análise, como você localizar essa análise do histórico, tá. No menu, ele fica no próprio menu do Siscad, está escrito análise do histórico. Aí tem as 2 opções, tá. A primeira é essa semestralizada, que é essa que está mostrada aqui no meio, tá. Ela é ruim para você identificar as disciplinas que falta você fazer e que você está matriculado, porque ele vai organizar por semestre. Então, por exemplo, vai aparecer em amarelo a que você está matriculado, em rosa vai aparecer a que você não cursou ainda, tá. E em verde, a que você já foi aprovado ou foi aproveitada de alguma forma, tá. E no final da análise do histórico vai aparecer a carga horária total cumprida, que você vai usar no cálculo. Essa última figura aqui, é essa análise do histórico na forma de lista. Essa é melhor para você identificar o déficit, tá, se você tem déficit ou não. Porque no topo da janela, ele vai colocar as disciplinas que você está matriculado agora e as que falta você fazer. Então isso facilita, o cálculo que você precisa fazer, tá. E aqui no final, do mesmo jeito, aparece a carga horária total cumprida, tá. Bom, então como fazer esse cálculo, tá. Você vai localizar primeiro a carga horária total cumprida, que fica lá no final do histórico.
vai somar todas as disciplinas que você está cursando agora, que você está matriculado, e as disciplinas que falta você fazer no próximo semestre, tá. Lembrando que se você se considera formando esse semestre, não pode deixar nenhuma disciplina para fazer no próximo semestre, que aí não pode deixar nenhuma disciplina para trás, tá. Se o seu saldo ele for positivo, né, você não tem déficit nenhum. Agora, se o saldo for negativo, aí a gente precisa eliminar esse déficit. Nós vamos detalhar melhor nos próximos slides, tá. Então aqui expandido aquela imagem, tá aqui um exemplo só, tá. Quando o saldo for positivo e quando o saldo for negativo. Então a carga horária total cumprida, ela está aqui, ó, ela está no final do histórico. Nessa carga horária total cumprida já estão incluídas as obrigatórias e as optativas que você já foi aprovado. Não precisa somar de novo essa carga horária de optativa, porque já está aqui. O histórico ele separa para facilitar você saber se já cumpriu as 102 horas, né, que é o mínimo que precisa cumprir de optativas, tá. Então essa carga horária total, ela é obtida daqui, você vai pegar as que você está cursando e as que falta você cursar. Não pode esquecer de incluir atividades complementares, porque como ela não é uma disciplina, ela não aparece naquela lista lá de que falta você cumprir, tá. Então tem que inserir as 200 horas aqui também, se você ainda não fez atividades complementares, tá. Então, aqui você está matriculado, vai estar escrito, né, que, já está matriculado no seu histórico. É óbvio que enquanto a gente tiver esse processo de matrícula ocorrendo, às vezes pode ser que não apareça ainda no histórico para vocês as que vocês estão matriculados. Aí tem que ir lá no ambiente da matrícula e verificar se está tudo ok, tá. Bom, vamos ver aqui uma situação em que o saldo vai dar positivo, né, que seria o ideal para todo mundo, tá. Então, por exemplo, aqui, você vai pegar lá, carga horária total cumprida, 3.289, tá, coloquei aqui. Carga horária de disciplinas que eu vou cursar agora, que eu estou matriculado. Então eu vou olhar lá na análise do histórico, eu estou matriculado em álgebra 2, análise real e cálculo 4. Somando essas 3 dá 306 horas, então eu coloco aqui, carga horária das disciplinas que eu estou cursando agora, 306. Carga horária que eu vou fazer no próximo semestre ou nos próximos semestres. Então, ainda falta eu cursar ensino e aprendizagem, eu ainda vou fazer física 2 e falta eu fazer nos próximos semestres inferência, tá. Somando tudo dá 204 horas, tá. Se você não fez atividades complementares ou vai fazer no próximo semestre, tem que incluir aqui. Nesse caso nós não colocamos, tá. Só estão essas 3 disciplinas, 204 horas. Somando esses 3 valores vai dar 3.799. Se eu subtrair de 3.218, vai dar um saldo positivo de 581 horas. Esse saldo positivo, ele vai ocorrer normalmente quando o aluno faz muitas optativas, ó. Olha esse caso aqui desse aluno, ele já fez 548 optativas. Então é um aluno que fez bastante optativa. Ou ele fez bastante optativa, ou ele pediu aproveitamento de estudos, que é o caso do aluno que reingressou, portador de diploma, transferido. Então, nesse caso, ele às vezes consegue uma carga horária de optativas maior. E ele não ele traz esse saldo para o histórico positivo. Esse saldo positivo, se o aluno tiver interesse, ele pode usar em atividades complementares, mas isso vai depender da análise que é feita pela comissão de correspondente a atividades complementares, tá. Então, nesse caso, é um aluno que está ok, ele tem um saldo positivo no histórico dele, tá. Ou seja, ele vai conseguir cumprir acima do mínimo, que são de 3.218 horas exigidas no nosso curso, tá. Então isso aqui já falei, né, que ele pode utilizar esse saldo aí para atividades complementares.
Quem entrou no novo PPC a partir de 2020 não tem déficit de carga horária, tá? Porque ele já vai fazer as disciplinas de acordo com a carga horária nova, tá? Então, quem tem RGA de 2020 para frente não tem déficit, tá? Pode ficar tranquilo. Agora vamos ver uma situação onde o aluno está com saldo negativo. Aí o procedimento é o mesmo, vai pegar a carga horária total cumprida, nesse caso aqui 1868, vai somar as disciplinas que ele está matriculado agora, né? Então esse aluno aqui está matriculado em Linear 2, Estágio Fundamental 2, História da Matemática, Inferência e Cálculo 4. Vai dar um total de 406 horas que ele vai jogar aqui. Ele vai ainda fazer todas essas disciplinas aqui, ó. Observem que ele ele ainda vai fazer atividades complementares. Então tem que incluir aqui, tá? Porque na análise do histórico lá, atividades complementares fica lá no final, tá? Não fica junto com aquelas disciplinas que falta cumprir, porque na verdade não é uma disciplina, é uma componente curricular não disciplinar. Então tem que acrescentar atividades complementares nessa soma do que falta fazer, que dá 740 horas, tá? Então essas 740 ele vai incluir aqui nessa soma, então vai dar 3.014 horas. Se ele fizer a diferença de 3.014 e de 3.218 nessa ordem, vai dar um saldo negativo de 204 horas, tá? Então, esse aluno, ele tem que cumprir, tem que suprir esse déficit, tá? Porque ele não pode ir para isso, mesmo que ele faça todas as disciplinas, ele vai ter esse déficit. Por quê? Porque ele provavelmente fez disciplinas daquelas que a gente aumentou a carga horária, ele fez com carga horária menor. Ah, ele fez lógica e conjuntos lá no começo, quando era de 68. Ah, ele fez geometria analítica quando era somente 68 também. Então, essas disciplinas que ele fez lá no começo com carga horária menor, é que vai dar esse déficit aqui, tá? Agora, como que ele vai suprir esse déficit, tá? A gente criou, como eu disse, mecanismos no projeto pedagógico para o aluno conseguir fazer isso de uma forma rápida, de uma vez só, tá? Agora, se ele tiver tempo dentro do curso, ele pode fazer optativas a mais, né, que é uma alternativa também, tá? Mas, se ele tiver mais tempo no curso, que é essa opção que a gente vai falar aqui. Optativas na forma de disciplina, tá? Nesse caso, se ele já cumpriu as 102 horas de optativas, que é o mínimo que ele tem que fazer, ele pode suprir esse déficit fazendo optativas a mais, tá? Mas isso ele precisa avaliar se ele não vai formar agora, se ele não vai formar agora nesse segundo semestre de 2021 ou no próximo, porque fazer optativas a mais, na forma de disciplina, significa que ele tem que se matricular, né, que ele tem que cumprir a frequência e nota, tá? E, dependendo do déficit, se ele for muito alto, ele tem que fazer 4, 5, até 6 optativas a mais. E aí ele pode ter essa questão do choque de horário, que pode atrapalhar, tá? Pode até tentar fazer no verão, no inverno, mas não necessariamente, dá para cumprir tudo lá, porque o verão e inverno é um tempo curto e a possibilidade de choque é muito alta com outra disciplina. No máximo, você vai conseguir fazer 1, 2 disciplinas no verão e no inverno, tá? E aquelas optativas que não são disciplinares, que são as alternativas que eu falei para vocês, que o curso colocou no projeto pedagógico para o aluno suprir de uma vez só. Ou seja, ele não precisa ficar fazendo 5, 6 optativas, ele faz uma só, com carga horária alta, tá? Na forma não disciplinar, ou seja, não precisa se preocupar com frequência ou nota, tá? Então nós temos 3 categorias dessas disciplinas, que são as atividades de extensão, as atividades orientadas de ensino e o TCC, tá? Observem que a carga horária de cada uma é alta, tá? 320, 238 e 238, tá?
cada uma tem um regulamento próprio, né, como que tem que se inscrever, como que tem que conseguir essa carga horária que nós vamos especificar. No caso de atividades orientadas de ensino, a carga horária que vocês podem conseguir é 238 horas. Quando a gente criou atividades orientadas de ensino em 2018, que passou a funcionar em 2019, quando a gente tinha o projeto pedagógico, essas 238 horas, elas estavam relacionadas ao TCC. Então, atividades orientadas de ensino, ela entrava, com 119 horas e o TCC com 119, que dava 238. Então as atividades orientadas de ensino, ela funcionava como um TCC-1, que era para preparar o aluno para fazer o trabalho de conclusão de curso, o TCC. Só que aí, como o TCC a gente não colocou mais obrigatório a partir de 2020, a gente manteve atividades orientadas para o aluno que quisesse suprir o déficit. Então, no caso do atividades orientadas de ensino, o aluno ele faz um estudo mais aprofundado numa determinada área que ele tem interesse em se aprofundar. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com cálculo, então eu queria conhecer mais essa parte do estudo do limite, derivadas, integrais, queria trabalhar com aplicação, ou queria mexer com visualização gráfica, ou parte de programação, queria criar um código para resolver algum determinado problema numérico, tá? Ou queria trabalhar em equações diferenciais. Só um exemplo. Né? Então, ele pode procurar um professor orientador que trabalhe com essa área, né? Da parte de análise numérica, e aí ele faz esse estudo aprofundado. Ele se inscreve em atividades orientadas e, quando ele se sentir que ele está pronto para terminar essa atividade, ele apresenta um seminário aberto a todos, né, público, demonstrando o trabalho que ele desenvolveu. Atividades orientadas, ela não é necessariamente avaliada pelo seminário, mas ela é avaliada pelo trabalho que desenvolve junto com o seu orientador, o professor orientador. Ele que vai dizer se o aluno cumpriu o cronograma, o proposto para ele fazer esse estudo, tá? Então ela não tem frequência, não tem nota. Quem vai avaliar é o orientador. Se você se inscrever e não se dedicar, também não tem como conseguir essa carga horária, ser aprovado nessa atividade, tá? Então tem que ter dedicação, de qualquer forma, tá? A facilidade que eu disse é porque não tem frequência e não tem nota, ou seja, ela não é uma disciplina, então ela não vai se chocar. E a carga horária é alta, né? Se você tivesse que fazer disciplinas com essa carga horária, você teria que fazer 5, 6 disciplinas para poder chegar nesse total, tá? Então quem tem déficit muito alto, é interessante fazer essas atividades, que elas ajudam nesse sentido. Além, claro, né, de você ter a oportunidade de fazer um estudo mais aprofundado numa determinado conteúdo da matemática ou de áreas afins. Aí temos atividades de extensão. As atividades de extensão, elas lhe geram 320 horas. Elas também são optativas, tá? Não são na forma de disciplina, mas para poder você ter essas 320 horas, você precisa apresentar certificados ou declarações na área de extensão, que são daquele grupo lá de atividades complementares. Mas se você já usou em atividades complementares, você não pode usar em atividade de extensão, tá? Não pode usar o mesmo certificado, que usou em atividades complementares para extensão, a não ser que seja algum saldo que você tenha lá de atividades complementares na área de extensão, no grupo de extensão, tá? Então tem aluno que faz muita atividade de extensão e aí ele tem certificado sobrando, mas tem que chegar a 320 horas. Não adianta falar: "Eu só tenho 100 horas, eu vou ganhar 100 horas?". Não. Só é atribuída a carga horária se, no mínimo, você tiver 320 horas. Aí você tem o direito a essa atividade de extensão como optativa lançada no seu histórico, tá? A outra possibilidade é o TCC. O TCC
ele é um estudo mais aprofundado, né, tem uma responsabilidade muito maior do que as atividades orientadas. Porque você precisa apresentar um resultado mais consistente na forma de monografia, na forma de um artigo ou um relatório final de iniciação científica. E você precisa ter um orientador, e todo esse processo é avaliado por uma banca, formada por 3 professores, onde vai estar o seu orientador e 2 outros professores escolhidos pelo orientador e pelo aluno. E esse trabalho também ele é público, né, ele é apresentado e avaliado por essa banca. Se você tiver um trabalho relacionado, publicado numa revista aí, e essa revista for considerada pelo curso como aceitável, você é dispensado dessa defesa do trabalho pela banca, tá. Então, com isso, você também consegue aí 238 horas, que são lançadas como optativas no seu histórico. E aí você também pode conseguir suprir o seu déficit, tá. Então essas 3 atividades orientadas, de extensão e TCC, elas têm uma comissão específica para gerenciá-las, tá. E aí vocês podem, se inscrever ao longo tem um período, né, de inscrição de cada uma delas, mas vocês podem desenvolvê-las ao longo do semestre. A gente coloca um cronograma para cada uma delas justamente porque provavelmente com o seu orientador, tá. A definição desse cronograma. Então, no caso de atividade de extensão, é bem simples, você só vai enviar a ficha de relacionando as suas atividades para a comissão. E esse prazo é até 12 de novembro. Você pode enviar antes, só não pode enviar depois, porque senão não dá tempo de ser lançado o cumprimento dela antes do término do semestre. E aí, se você for formando de 2021/2, corre o risco de você não colar grau junto com, a turma que colaria grau esse semestre, tá. Então tem que tomar cuidado com esses prazos. O presidente da comissão é o professor Renato e quem participa dela sou eu e a professora Thaís, tá. Ah, as informações sobre o regulamento, as fichas estão no site do curso, tem específico lá para atividade de extensão. Atividades orientadas de ensino, a inscrição é até 3 de setembro, então você precisa preencher uma ficha de inscrição e uma carta de aceite do orientador. Depois a gente vai passar uma lista dos professores orientadores das áreas que cada um tem interesse em orientar. E o prazo para apresentação do seminário é 26 de novembro. E a comissão, o presidente é o professor Gilberto e Janã e Thaís fazem parte da comissão. E por último, o TCC, tá? O TCC já exige um registro com mais documentos, porque tem a inscrição, tem um protocolo do pré-projeto, né, tem que fazer um pré-projeto do seu TCC, da proposta que você pretende trabalhar com o TCC, com a sua pesquisa, e a carta de aceite do orientador. Isso tem que fazer também até o dia 3 de setembro. Aí, dia 5 de novembro é o prazo final para a indicação da banca, né, que vai avaliar o seu trabalho, e 10 dias antes de você ter marcado a sua defesa, tem que entregar o material para a banca ler, né, essa parte escrita para a banca ler. E a defesa tem que ocorrer até o dia 26 de novembro. Eh, Isso, como são atividades, se você não for formar esse ano, isso daí pode ser levado para o próximo semestre sem problema nenhum. Só não pode extrapolar o término do semestre se você for formando esse ano que não dá tempo de lançar essa carga horária e você não cola grau junto com a sua turma, tá. Eu sou o presidente da comissão, o Benedito e o Jonan fazem parte dela, tá. E aí qualquer dúvida vocês podem enviar para qualquer membro da comissão, para o colegiado, ou podemos estar discutindo lá no grupo do WhatsApp relacionado ao déficit. Então agradeço a participação.